Shalom, shalom, irmãos e irmãs. O que acontece quando a pessoa morre? Você quer saber sobre o contexto original judaico das Escrituras? Então vem comigo. Abra a sua Bíblia em Bereshit, Gênesis, capítulo 2, verso 7, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então agora abra sua Bíblia também em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que diz assim: E o pó volte à terra como era. Então, quando o homem foi feito do pó da terra. Quando morre o ser humano, a carne dele, o corpo dele, volta para o pó da terra onde foi criado, onde foi tirado. E o espírito volte a Deus que o deu, porque lá em Gênesis fala que ele soprou na narina. Aquilo ali é o espírito sendo dado, para o ser humano, no caso Adão. E o corpo nosso volta para a terra. E o nosso espírito, que foi dado para a gente, volta para Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Assim é com todos os que dormem. Yeshua, Jesus, compara a morte com um sono. No livro de João, capítulo 11, verso 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, dorme, mas vou para despertá-lo, para acordá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos a Jesus: Senhor, então se ele dorme, ele está bem. Jesus, porém, estava falando com respeito à morte de Lázaro, que Lázaro havia morrido. Mas eles supunham, os seus apóstolos, eles pensaram que Jesus estivesse falando do repouso do sono, que Lázaro estava dormindo mesmo. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus compara a morte como que um sono profundo. No livro de Hebreus, capítulo 9, no verso 27, diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo depois disso, então, o juízo. Vamos agora refletir sobre o que nós lemos e vamos ler ainda. Tem pessoas que têm muitas dúvidas sobre isso. Duda, todos os que morrem, então, dormem? Não, nem todos. Nós vamos ver na Bíblia a principal passagem lá de Apocalipse, que mostra os mártires, aqueles que morrem martirizados por amor à palavra de Deus e a Yeshua, Jesus. E assim como mártires, eles estão não dormentes, eles não dormem. Eles morreram sim, o corpo volta ao pó, porém eles estão diante do trono, clamando por justiça, dia e noite. Vamos ver esse Apocalipse. Tem várias passagens, mas nós vamos ler no capítulo 6 de Apocalipse, verso 9, diz assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi, aqui é João, o apóstolo João, vi debaixo do altar do Senhor as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Então eram mártires, eles morreram porque eles pregavam, ensinavam, viviam a palavra de Deus. E por causa do testemunho que eles sustentavam. Veja que os mártires não estão dormindo. Eles estão em pé, acordados dia e noite, clamando por justiça. Outro aspecto que nós vemos na palavra de Deus é que 3 personagens provavelmente não morreram, que são Enoque, o profeta Elias e
Melquisedeque e Matusalém. Há uns que falam que é só Enoque e Elias, outros falam que é Enoque, Elias e Matusalém e Melquisedeque. Bom, sabemos que Enoque e Elias não morreram. Vamos ver isso na palavra de Deus. Em Gênesis, capítulo 5, no verso 21 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois disso gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E em Hebreus, capítulo 11, verso 5, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não viu a morte, ele não foi morto, ele não conheceu a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Também o profeta Elias não viu a morte, não morreu. Isso é lá no capítulo 2 de 2 Reis. Verso 9, você vê ali Elias estando com Eliseu. E no verso 11, indo eles andando, no caso Elias e Eliseu, e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou, um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, perceba que o profeta Elias é trasladado vivo num carro de fogo para os céus. Então, ele também não viu a morte. Vimos que nem todos dormem. Mártires estão na frente do trono de Deus clamando por justiça, dia e noite. Mártires de todas as épocas, de todas as eras da história da humanidade. Vimos que tem homem que não passou pela morte. Alguns exemplos da Bíblia, do que é nos revelado. Então, nem todos que morrem dormem. Aí vem a justiça de Deus. As pessoas não percebem, mas Deus, ele é um justo juiz. Quando fala que Deus é o justo juiz, é porque ele tem de cada pessoa o livro da vida, ele tem conhecimento sobre cada pensamento, ação de cada ser humano. Então, conforme a pessoa viveu, ela também vai ter o lugar dela depois que ela dorme, ou ela não vai nem passar pela morte, no caso de raros, né? Nós só sabemos desses dois e há discussão sobre outros. E tem os mártires que morreram sim, porém não dormem lá nos céus, estão clamando por justiça. E outros casos também. Quando Yeshua fala da parábola de Lázaro, ali, gente, é uma parábola. Aquilo ali é apenas um ensino, não é real. Mas existe sim, quando a pessoa dorme, na sua grande maioria, tem um lugar no céu, é chamado seio de Abraão, e que as pessoas ficam ali dormindo mesmo, como se estivessem no sono, elas não têm consciência nenhuma. Então, nós vamos fazer a parte 2 para continuarmos estudando. Depois que as pessoas morrem, para onde que elas vão? Vem comigo para a parte 2.